Indenização por acidente do trabalho. Eu vou te explicar nesse vídeo sobre o direito do trabalhador de receber uma indenização da empresa por conta de acidente do trabalho. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que existem 3 tipos de acidente do trabalho. O primeiro tipo é aquele acidente comum que acontece durante o trabalho ali dentro da empresa. É o que os advogados e juízes vão chamar de acidente do trabalho típico. É o acidente que mais acontece. Existem também as doenças ocupacionais. Doença pode ser considerado um acidente do trabalho. Então, aquela doença que foi causada ou agravada pelo seu trabalho, por sua profissão, também pode ser um acidente do trabalho. E por último, existem os acidentes do trabalho equiparados, que são aqueles acidentes que nem parecem um acidente do trabalho, mas é sim um acidente do trabalho. O exemplo mais comum é o acidente de trajeto, aquele acidente que acontece enquanto você está indo ou voltando para o trabalho. Esse acidente também é considerado um acidente de trabalho, mas nem sempre vai dar direito a uma indenização. Eu já vou te explicar melhor sobre isso. Então, agora que você já sabe os 3 tipos de acidente, você precisa entender sobre culpa. Isso mesmo, culpa. Sempre que acontece um acidente do trabalho, a culpa pode ser da empresa, porque colocou você para trabalhar em uma máquina estragada, ou porque não forneceu o EPI, não cuidou de você o suficiente, não foi tão assim caprichosa no cuidado com a sua segurança. A culpa pode ser sua, a culpa do trabalhador, ou seja, o trabalhador que foi lá em desatenção, descumpriu todas as normas de segurança, ou então foi lá e desrespeitou a ordem de não entrar no lugar e entrou, enfim. Ou até mesmo fez porque quis, de propósito, eu vou provocar um acidente para depois tentar receber alguma coisa da empresa. Ou a culpa pode ser de nenhum dos dois, pode ser porque o acidente aconteceu, porque ia acontecer mesmo. Bom, vamos lá. Primeiro, se a culpa é da empresa, porque a empresa de alguma forma contribuiu ou deixou de fazer alguma coisa para evitar o acidente, nesses casos a empresa tem o dever de reparar o dano que foi causado pelo acidente. Desde o dano moral, o dano material, dano estético, ela vai ter que reparar esses danos aí. Agora, se a culpa é exclusiva do trabalhador, foi o trabalhador que estava num lugar que não era para estar, ele não tinha autorização, era proibido entrar ali, ele foi lá e desrespeitou. Bom, aí talvez a empresa não vai ter o dever de indenizar. Essa questão de culpa, ela é bem complexa quando você vai analisar um acidente real que aconteceu. E também aquelas situações onde não foi necessariamente culpa da empresa ou foi culpa do trabalhador, simplesmente aconteceu. Quer ver um exemplo? Motorista. Está trabalhando lá de motorista na estrada e vem uma outra carreta na contramão e bate nele. Veja, a empresa não tinha como fazer nada para evitar que outro caminhão entrasse na contramão e batesse nesse trabalhador, nesse motorista. Concorda? E o trabalhador também, ele estava andando na velocidade correta, fazendo tudo direitinho, mas mesmo assim a fatalidade aconteceu. E aí, nesses casos, de quem é a culpa? Bom, você precisa saber de uma regra sobre culpa. Quando a empresa te coloca em uma situação de risco, em uma atividade que ela tem um risco anormal, naturalmente essa empresa assume a responsabilidade que, se acontecer algum dano com você nessa atividade de risco, ela vai se responsabilizar. Veja essa lista aqui com 19 profissões que a justiça entende que a responsabilidade pelo acidente do trabalho, se acontecer ali durante o trabalho, vai ser da empresa. Motorista de caminhão e ajudante em transporte rodoviário, então os motoristas que estão aí na rodagem nas estradas, os acidentes de trânsito que acontecem, mesmo que a empresa não tenha culpa, a empresa tem que indenizar. Trabalhadores no corte de cana-de-açúcar, transporte de valores em carro forte, coleta de lixo com caminhões em vias públicas, vendedor externo que usa motocicleta, estivador, atividades em mina e subsolo, trabalho com veículos automotores, com carro ou moto,
da empresa, vigilante, transporte de carga com alta incidência de assalto, auxiliar de viagem, o cobrador de ônibus, operador de máquina de laminação na siderurgia, torneiro mecânico, carteiro nos correios, transporte em veículo fornecido pelo empregador, pela empresa. Então, aquele acidente de trajeto que acontece na condução da empresa, responsabilidade é da empresa, ela tem que indenizar. Quando acontece assalto a motorista de transporte público urbano, também assalto a bancário, lerdose em bancário também é culpa da empresa, e os trabalhadores da construção civil. A justiça entende que o ambiente ali da obra, da construção civil, é um ambiente perigoso, então todos os acidentes do trabalho que acontecem ali, a culpa será atraída para a empresa. Olha, pode ser que a tua profissão não esteja nessa lista que eu acabei de falar para você, mas você consiga provar dentro do processo que a tua profissão ou o que você estava fazendo era uma atividade de risco, ok? E aí mesmo a empresa não tendo a culpa direta no teu acidente, ela vai ter que indenizar. Você precisa sempre tentar provar, então, esse risco da atividade, da profissão, da tarefa ali só que você estava fazendo para poder conseguir colocar para o seu lado essa responsabilidade objetiva da empresa. Agora que você já entendeu sobre culpa, vamos entender sobre dano. Dano é o prejuízo que você tem por conta do acidente do trabalho. Você tem alguns tipos de dano. Você tem os danos emergentes, que são aqueles danos imediatos, aqueles danos que você sofre logo após o acidente do trabalho. Quer ver um? Você sofreu um acidente do trabalho, foi para o hospital, chegou lá, enfaixou o braço, fez alguma coisa e o médico já te deu uma receita com um monte de medicamento. Você já foi lá na farmácia e deixou um rio de dinheiro por conta daquele acidente de trabalho. Esse dinheiro que você deixou na farmácia já é um dano emergente, um dano que a empresa tem que reparar. Além disso, temos os lucros cessantes. Os lucros cessantes são o dinheiro que você deixou de receber por conta do acidente do trabalho. Então, vamos lá, o acidente do trabalho aconteceu e você foi para o hospital, quebrou o braço, quebrou a perna, alguma coisa do tipo, foi na farmácia, já gastou um dinheiro ali com remédios, esse é o lucro emergente que eu já te falei, mas além disso você vai ficar 6 meses sem poder trabalhar. Ao ficar 6 meses sem poder trabalhar, você não vai receber o salário da empresa, você vai para o INSS. Por ficar sem receber o salário da empresa, você tem direito de receber esses lucros cessantes, o valor equivalente ao salário que você receberia se estivesse trabalhando. Não só o valor que você receberia da empresa, mas como também os valores que você receberia, por exemplo, de um outro trabalho. Porque vamos imaginar que você tem 2 trabalhos. O trabalho da sua empresa, onde você sofreu acidente de trabalho, mas aos finais de semana você trabalha como animador de festa, por exemplo, ou toca piano, toca algum instrumento, tem alguma banda e ganha um dinheirinho ali, uma grana extra. A empresa tem que te indenizar do teu salário que você estava recebendo e também, se você provar, é claro, que recebia essa grana extra, ela também tem que te pagar sobre esse valor. Esses são os lucros cessantes. Agora, quando o dano ele é permanente, ou seja, você machucou o braço de uma tal forma que você nunca mais vai poder voltar para a sua profissão, para o seu trabalho. Aí é caso de receber a pensão vitalícia. Essa pensão ela é paga para o resto da vida. Você já deve ter visto notícias de processos contra a empresa com valores bem altos por conta de acidente do trabalho. Também existem os danos extrapatrimoniais, que é, mais conhecido deles, o dano moral. Então, você sofre um acidente do trabalho, você vai ter um dano moral. Inclusive, a justiça entende que todo acidente do trabalho vai gerar dano moral. Então, se a empresa tem culpa no acidente, ou alguma daquelas profissões que eu já te falei, que eu te expliquei ali, a empresa vai ter que te pagar um dano moral. Também é um dano extrapatrimonial o dano estético. Às vezes, a pessoa ficou com uma cicatriz e sempre que o acidente provocar uma alteração no corpo, e esse trabalhador vai ter direito ao dano estético. É claro que, dependendo da região onde essa cicatriz ficar, o dano vai ser maior ou menor. Também depende muito do tipo de profissão. E aí, só analisando o caso concreto, para ter uma noção ali se o valor vai ser alto ou vai ser menor. Então, um acidente do trabalho pode ter o dano emergente, pode ter o lucro cessante, pode ter a pensão e pode ter o dano extrapatrimonial. Agora, pode ser que o acidente do trabalho também não gere todos esses danos. Pode ser que tenha apenas o dano moral. Ou pode ser que tenha o dano moral, os emergentes
e o lucro cessante, mas não vire necessariamente uma pensão vitalícia porque a pessoa se recuperou e conseguiu voltar 100% para o trabalho. E eu te expliquei esses tipos de dano para poder te explicar agora sobre o valor das indenizações, ok? Essa questão de valor tem uma variação enorme, então vai levar em consideração a culpa da empresa, o grau de culpa da empresa no acidente, porque pode ser que a culpa seja dos dois. A empresa tem um pouquinho de culpa e o empregador, o trabalhador, também tenha um pouquinho de culpa no acidente. E aí a indenização vai ser rateada, digamos assim, né? Vai ter um valor menor porque o trabalhador também teve um pouquinho de culpa ali naquele acidente. Isso vai depender do caso concreto, tá bom? O valor também vai depender do tamanho do dano causado, do tamanho do prejuízo causado por aquele acidente do trabalho. Então, imagine uma pessoa que perdeu um braço. A pessoa que perdeu um braço, ela vai ter uma indenização maior do que uma pessoa que cortou a mão, ficou 6 meses afastada e voltou para o trabalho. O valor total da indenização também leva em consideração a idade do trabalhador. Você imagina um trabalhador com 65 anos de idade que sofre um acidente do trabalho. Ele vai ter direito à indenização, com certeza. Agora, o tempo que ele tinha ainda pela frente é menor do que se fosse um trabalhador que sofresse um acidente do trabalho aos 30 anos de idade. Aquele trabalhador que sofre um acidente do trabalho aos 30 anos e tem uma incapacidade permanente para o trabalho, nunca mais vai poder voltar para o trabalho, o valor da indenização vai ser maior porque ele tinha mais tempo de trabalho pela frente. Diferente de um trabalhador que sofre um acidente de trabalho aos 65 anos, que tinha já menos tempo, menos expectativa de vida. Os dois podem ter direito, tá bom? Os dois podem ter direito. A diferença vai ser no valor. Os processos por acidente do trabalho podem chegar a mais de R$1 milhão. São causas muito sérias, muito importantes. E as empresas levam muito a sério esse tipo de processo. É por isso que você precisa ter ao seu lado um advogado especializado em acidente do trabalho. Não dá para fazer um bom processo de acidente do trabalho de forma genérica. Você quer ver um detalhe que faz toda a diferença? Quando você vai entrar com um processo contra uma empresa de acidente de trabalho, e você já sabe que o valor vai ser alto, é muito importante que o advogado faça uma varredura, uma pesquisa, para saber se aquela empresa, o dono dela, tem outras empresas no nome, se tem sócios. Por quê? Quando a empresa sabe que o trabalhador sofreu aquele acidente de trabalho, ficou com dano, pode ser que ela, na maldade, abra falência. Ou pode ser que ela tenha outras empresas e aí na hora de pagar a indenização, lá no final do processo, ela fica enrolando, falando que não tem dinheiro. Então, o advogado, que é especialista, certamente vai fazer uma pesquisa para saber se o dono daquela empresa tem outras empresas. Porque aí ele vai responder não só no patrimônio daquela empresa, mas sim das outras empresas. Isso aumenta as chances de receber o valor da indenização. Para ganhar o processo, tem que ter toda a estratégia. Por exemplo, aquela questão de culpa da empresa, responsabilidade objetiva. Isso já é um ponto para ganhar o processo. Mas não é só ganhar o processo. Tem que receber a indenização também. Porque já pensou? Você ganha um processo que foi muito difícil, demorou anos, e na hora de receber, cadê o dinheiro?